Bíblia, papel e caneta e vamos estudar e vamos anotar o estudo dessa noite para a glória de Deus. Eu vou orar para que possamos iniciar o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Obrigado, Senhor. Eu já declaro anjos ministrando neste lugar, anjos ministrando o perfeito entendimento na vida das ovelhas que estarão ouvindo e que estarão recebendo o apostolado esta noite, Pai, em nome de Jesus, que receba o espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que lhe seja dado, Senhor, o perfeito entendimento revelado através do Teu Espírito na vida dos eleitos, para a glória de Deus. E é para a Tua glória que assim eu já declaro as ovelhas com o perfeito entendimento, declarando que a Tua palavra não voltará vazia, mas que será revelada para a Tua glória, segundo a Tua vontade. Assim eu creio e assim eu falo em nome de Jesus e este o ressuscitado. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. O apostolado esta noite, nós vamos falar esta noite sobre na graça a fé já nos foi imputada. Glória a Deus. Ou seja, já foi imputada a fé, é que nós já temos fé. A fé já nos foi dada. Imputada é que já nos foi dada. É que nós já temos fé. Glória a Deus. Então, nós vamos entender aqui que a fé já nos foi imputada na graça. Então, o nosso tema é: na graça, a fé já nos foi imputada, sendo ovelhas, né? Porque a fé ela foi imputada somente para as ovelhas. Então, amados, na graça, na nova aliança, nós vamos entender que tudo já está consumado, inclusive a fé que já foi imputada para os eleitos, né? Glória a Deus. Se já está consumado, nós já recebemos a fé e já nos foi imputada. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui o capítulo de João 19 e o versículo 30. Glória a Deus. Porque, amados, que nós possamos entender que na graça é a imagem exata daquilo que Cristo já fez, né? E na lei era apenas sombras futuras ainda. Então vamos ver o que Jesus falou em João 19:30. Glória a Deus. Porque na graça já está tudo consumado e nós temos que crer e receber por fé aquilo que Cristo já fez. João, o capítulo 19, o versículo 30. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus pela vida dessas ovelhas. Glória a Deus. Então, amados, aqui a palavra de Deus, Jesus ainda estava vivo e disse que tudo estava consumado. O que estava consumado, amados? É que agora, né, é uma nova aliança, já não mais a antiga aliança, já não mais o Jesus de Nazaré. Agora é Jesus Cristo, o ressuscitado, porque já foi tudo consumado. Porque para que nós possamos receber, amados, para que nós possamos receber as revelações da graça de Deus,
Glória a Deus. Vai fazer uma manutenção ali na caixa de som, está descarregando. Mas glória a Deus. Então, amados, para que nós possamos receber esse entendimento de que na graça já nos foi imputada a fé, nós precisamos entender quando isso aconteceu, né? E como isso aconteceu. E por que já nos foi imputada a fé. Porque já está consumado. Quando Jesus diz está consumado, todas as coisas concernentes às coisas espirituais para o nosso espírito foi consumada. E a fé é uma das coisas que foram consumadas e já nos foi imputada. Glória a Deus. Então, amados, a fé, ela já foi nos imputada por Deus. Na lei, a fé ainda não tinha sido imputada. Agora, na graça, a fé foi imputada. Nós vamos ler agora em Mateus 17, 20. Vamos ver aqui um exemplo antes de Jesus morrer, antes de Jesus dizer que está consumado. Mateus, o capítulo 17 e o versículo 20. Mateus 17, 20. Aqui a gente está lendo um livro histórico, né? O livro de Mateus. Aqui Jesus ainda não havia morrido. E como era, né? O que Jesus falou referente à fé antes da consumação na cruz. Jesus lhes respondeu para os seus discípulos, né? Por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Glória a Deus. Então, amados, nós vimos aqui, através do livro de Mateus, que ainda é um livro histórico, ainda não havia sido consumado, e Jesus fala de uma pequena fé. Então, os discípulos não expulsaram os demônios, né, por conta da sua pequena fé. Então, a fé ainda não tinha sido imputada, né? Essa fé dada pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ainda não habitava no homem, né? Por isso que ainda não tinha sido imputada a fé. Hoje, o Espírito Santo já habita em nós e já nos foi imputado a fé. Hoje nós não temos mais essa pequena fé. Glória a Deus. E aqui ele continua, em verdade vos digo que se tiverdes fé. Então eles não tinham fé, né? Eles criam, mas ainda não era essa fé imputada ainda como na graça, como um grão de mostarda. Ou seja, o homem precisava ter fé. E os discípulos aqui, no caso, tinham uma fé pequena e precisava de ter fé. Glória a Deus. Que nós, agora, na graça, amados, nós já temos fé. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de jejum para aumentar a fé, pedir de Deus para que aumente a fé e nem pedir de Deus que nos dê a fé, porque na graça já nos foi imputada e nós já temos fé. Nós só temos que usar a fé, exercitar a fé, ativar a fé. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler ainda Romanos, o capítulo é o 12, o versículo é o 3. E nós vamos entender, amados, que na graça não existe pouca fé, nem uma fé fraca. O que existe são os fracos na fé que não usam a fé, pois Deus já imputou e nos deu uma mesma medida de fé. Vamos ler Romanos 12 e 3.
Romanos 12, 3. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um que dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, amados, que nós possamos refletir aqui na parte B do versículo 3 do capítulo 12, o que diz: mas que saibais com moderação. A parte B, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, amados, Deus já repartiu. O verbo está no passado, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, está consumado. A partir dali é futuro, não mais o presente, é o futuro. Ou seja, quando Jesus disse que havia uma fé fraca ou pequena fé e precisava de fé do tamanho do grão de mostarda para crer, então ainda era passado. Jesus morreu, era presente e agora é futuro. Então o verbo aqui nós temos que ver o verbo que ele está no passado. Então o que está escrito na parte B? Conforme a medida da fé que Deus repartiu. Então se ele já repartiu, ele já deu, amados. Ele não está mais dando fé. Na graça não se pede que Deus lhe dê fé, não se pede que Deus aumente a sua fé. A fé ela é ativada ao ouvir a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela é ativada. Glória a Deus. Ela é manifesta, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Então, amados, quando o apóstolo Paulo fala aqui que ele já repartiu conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é cada um, amados. Os que são ovelhas, nós já nascemos com essa medida de fé. E não é um tem mais e um tem menos, um tem pouca fé, um é fraco, um tem uma fé fraca. O que existe são o fraco na fé, ou seja, aquele que não usa a fé. Há uma diferença do que usa a fé e do que não usa a fé, ou seja, não exercita a fé. Se eu creio que eu posso ser curada, né, de uma enfermidade, e eu creio, eu declaro, né, então a manifestação de Deus, ela é na minha vida. É diferente de uma pessoa que não exercita, que ela não ora, que ela não ativa a fé, não exercita. Não ativa a fé, não exercitar a fé. Então, hoje na graça, nós, para que a fé seja ativada, amados, é ouvir a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus, porque já está consumado e o justo agora vive por fé. Glória a Deus. Ler Romanos 14, o versículo é o 1, 2 e o 3. Romanos 14, 1, 2 e 3. Estamos ainda aqui em Romanos, né? O meu é a outra página, né? Continuo na mesma página aqui. O 1. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Então, o que existe, amados, é o fraco na fé. Não é a fé fraca. Não existe uma fé pequena. Não existe uma fé fraca. O que existe é o fraco na fé. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o para não condená-lo. Então, recebei quem? O fraco na fé, né? E o fraco na fé é o que não exercita, é que não coloca em prática, que não toma
toma atitude de fé, que não declara a palavra de Deus. Então, esse é o fraco na fé. Talvez, amados, seja fraco na fé por ignorância, porque não conhece a palavra de Deus, ainda não assumiu a posição diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Por isso ainda é um fraco na fé, que não conhece também e ainda não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas glória a Deus que nós temos esse conhecimento e nós estamos aqui recebendo mais conhecimentos, mais alimentos da parte do nosso Deus. Então, o que existe são fracos na fé, muitos ainda por ignorância. Não é uma fé fraca, mas não é uma fé pequena, né? Então, Deus já nos deu uma medida de fé. Ele não saiu repartindo um pouco para um pouco para outro. Ele deu a mesma medida, ele já deu a fé, ele já repartiu e nós já temos fé. Glória a Deus. Porque quando eu estava no sistema religioso, eu fazia até jejum para Deus aumentar a minha fé. Senhor, me dá fé. Eu orava muitas vezes, me dê fé, eu preciso ter fé. Mas na verdade, amados, agora na graça nós já temos. Nós só precisamos exercer a fé, tomar atitudes de fé. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, está falando que existem os fracos na fé. O 2. Um crê que tudo se pode comer, e o outro crê que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que não come, pois Deus o recebeu por seu. Então, aqui ninguém entra em debates teológicos, né? Ah, porque você não crê, a tua fé é fraca, né? Muita gente se vê no sistema religioso, ah, tu não crê, a tua fé é fraca, né? Não existe fé fraca, mas fraco é o que não exercita a sua fé, é o que não toma atitude de fé, porque Deus não faz acepção de pessoas, colocar mais fé em um e menos fé em outro. As coisas espirituais concernentes a Deus para nós, os dons espirituais, tudo já está consumado, amados. Deus não está mais aperfeiçoando na questão espiritual. O que há uma perfeição ainda é no nosso entendimento, é na nossa alma, é no conhecimento, é no entendimento que somos aperfeiçoados, sim. Glória a Deus. E a fé já nos foi imputada. Glória a Deus. O que existe é o fraco na fé. E nem sempre, amado, esse fraco na fé, ele não é bode. Ele só não conhece ainda a palavra de Deus. Ele só não tem entendimento. Glória a Deus. A ovelhinha ali está rindo. Pois é. Então, amados, aqui vamos ler agora Romanos. Ainda em Romanos, vamos ler o 4. O versículo é o 9, parte B. Mas vamos ler o 9, 4, versículo 9. Romanos 4, versículo 9. Romanos 4, 9, né? Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi creditada a Abraão para justiça. Então, amados, aqui na parte B, dizemos que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. Então, a fé foi creditada, aqui na minha versão Thompson, está acreditada, mas em algumas outras versões fala imputada, né? Creditada, imputada, né? É a mesma coisa. Imputada, creditada, estabelecida. Então, é a mesma coisa. Então, nós sabemos que Abraão,
ele é o pai da fé. E foi imputado para ele a fé por justiça, né? Abraão, aqui na parte B, dizemos que a fé foi acreditada a Abraão para a justiça. Glória a Deus. Então Abraão, ele é o pai da fé, a qual nós somos filhos da mesma fé. Glória a Deus. E para nós foi acreditada ou foi imputada a fé. Glória a Deus. Que nós temos fé. Abba Pai. Então nós vamos ler ainda aqui mais uns versículos da palavra de Deus. Vamos ler Efésios. O capítulo é o 4. Aí vamos ler o 4, o 5 e o 6. Efésios, o capítulo é o 4, o versículo é 4, 5 e 6. O 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em um só esperança para a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Porque na graça, amados, tudo é um só. Então, o versículo que fala aqui sobre a fé é o 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, não existe, amados, Deus colocar uma fé fraca ou uma fé maior. Ah, tua fé é pequena, tua fé é grande. Ou tu tem que ter muita fé. Não existe uma medida, não existe um tamanho, como nós vimos na antiga aliança, que o tamanho que fosse do tamanho de um grão de mostarda, que seria um tamanho que é uma das menores, né? Diria este monte, ergue-te, e ele seria lançado. Mas aqui nós estamos lendo a imagem exata da graça de Deus. Já não é mais uma medida de um grão de mostarda. Já não é mais um tamanho. Já não é mais se é fraca, se é pouca, ou se é grande, ou um tamanho. Um só Senhor e uma só fé. Então a fé, ela é uma só fé, amados. Não existe duas fé. Porque se existe fé fraca e se existe o que tem pouca fé, já deixou de ser uma fé. Então, uma fé é a fé a qual já nos foi imputada por Deus. Amém? Glória a Deus. Que na graça, amados, a fé, ela é um dom de Deus, a qual já nos foi dada. Glória a Deus. Então, há uma só fé para todas as ovelhas. Não existe o que tem mais fé e o que existe é o que não usa a sua fé, amados. Isso é o que existe, é o que não usa, né? Glória a Deus. Outra coisa que nós devemos aprender, amados, aqui no apostolado de hoje, que o nosso tema é: na graça, a fé já nos foi imputada. Glória a Deus. Ela já foi imputada por Deus, amado. Glória a Deus. Quando ele disse está consumado, já foi imputado a fé. Glória a Deus. Então, a fé, ela não se perde porque ela é um dom. E onde nós vamos ver no apostolado que não se perde a fé, né? Porque se ela é só uma, né? Ela é uma única fé. E se ela foi imputada, não tem como perder, porque é um dom. Então, nós já temos e não perdemos a fé. Glória a Deus.
1 Coríntios, o capítulo é o 12, o versículo é o 4 e o 9. Glória a Deus. 1 Coríntios, o capítulo é o 12, o versículo é o 4 e o 9. 12, 4 e 9. Vamos ler o 4 agora, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo está falando que há diversidade de dons. Então vamos ver um dos dons que está fazendo parte das diversidades de dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos ver agora o versículo 9. Há outro pelo mesmo Espírito, fé. Há outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Então aqui, amados, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais. Então há diversidade de dons, como diz aqui o versículo 4. Há diversidade de dons. Então a fé, ela é um dom de Deus. Assim como a salvação é um dom de Deus, pela graça de Deus. Então é pela graça que nós já recebemos este dom. Então a fé não se perde, amados, porque é um dom. Nós não temos como perder a fé, porque ela já nos foi imputada. Glória a Deus. A qual o apóstolo Paulo diz no versículo 4 que há diversidade de dons. Então é um dom de Deus e é dado pela graça de Deus, né? E aqui no 9, ele fala sobre o dom da fé. Esse dom da fé, ele é diferente, né, do Romanos 12 e 3. Porque no Romanos 12 e 3 é a fé comum que é dada para todas as ovelhas. Todas as ovelhas já nascem crendo. Porque crer é quem tem fé, né? Já foi imputado para as ovelhas creem. Porque quem é ovelha, ela crê. Glória a Deus. E a diferença de Romanos 12 e versículo 3, a qual Deus já repartiu uma medida de fé para o dom, é que aqui é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. As ovelhas, elas têm todas em comum a fé, mas existe uma manifestação da fé, né, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas é a mesma fé, sendo que aqui é um dom manifesto pelo Espírito Santo de Deus, a qual é o dom do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos entender que não se perde a fé, porque é um dom da graça de Deus. Então, que nós possamos entender que nós já recebemos a fé, já nos foi imputada e não se perde a fé. Glória a Deus. Vamos ler Filipenses. O capítulo é o 1, o versículo é o 29. Glória a Deus. Filipenses,
no capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Glória a Deus. Nos foi concedido, amados. Está escrito e nós cremos. Porque se estiver escrito, eu creio. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo diz, pois vos foi concedido. O verbo está no passado, amados. Foi concedido. Vos quem? Ele está falando para os gentios, né? Lá na carta dos Filipenses. Glória a Deus. Então, foi concedido. Então, foi concedido crer nele. Nós não cremos em Deus porque nós queremos crer, porque nós desejamos crer. Nos foi concedido o crer em Deus. Glória a Deus. Ele mesmo nos concedeu a crer. E o que é ter nos concedido a crer? É ter nos concedido a fé. Porque ter concedido crer é ter concedido a fé. Crer e ter fé é a mesma coisa. Então, já nos foi imputada, amados, a fé. Já está imputado, já nos foi concedido a fé. Por isso, nós não pedimos para Deus aumentar a fé, para nos dar uma fé. Nós já temos. Nós não pedimos a Deus para ter fé. Ele mesmo já nos concedeu. E se já concedeu, nós já temos, amados. Já foi concedido. E os verbos estão no passado. Nós devemos observar, amados, que na graça de Deus, os verbos estão no passado, porque está consumado. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Está consumado, né? Em João 19 e 30. Se está consumado, o verbo está no passado, que seria futuro para nós. Nós estávamos no futuro, a qual agora Cristo, né, o que Cristo já fez, ficou no passado. Então, é do passado para cá, do que Cristo já fez, da cruz, a qual nós já foi concedido o crer nele. Já foi concedido nós termos fé. Glória a Deus por este apostolado. Glória a Deus por este mover. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós devemos entender, amados, sobre a fé, que já nos foi imputada, ela foi imputada somente para as ovelhas. Os bodes, que são os filhos da perdição, não lhes foi imputado a fé. Não lhes foi imputado crer em Deus. Crer em Deus foi imputado somente para as ovelhas. Então, a fé não é de todos. A qual o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos judeus, ele falou que a fé não é de todos. Está em 2 Tessalonicenses, o capítulo é o 3 e o versículo é o 2. 2 Tessalonicenses, o capítulo é o 3 e o versículo é o 2. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 3, o versículo é o 2. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo está falando de homens perversos, né? De homens maus. Ou seja, aqui ele está falando, né, que a fé não é de todos. Por que não é de todos, amados? Se existe só uma fé, e se Deus já repartiu, né? E se Deus já imputou, nos concedeu crer nele, e agora não tem. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos.
se ele já imputou? Porque existe duas sementes na terra. Existem as ovelhas, a que lhes foi imputado o crer em Deus, e existem os bodes, que para esses não foi imputado o crer em Deus. Então, por isso a fé não é de todos. Então, os que são bodes, eles não têm fé, não lhes foi imputado. Essa é a revelação da graça de Deus através do apostolado aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e o versículo 2. Então, a fé não é de todos, não é o fraco na fé, amados. O fraco na fé é o que não usa, o que não está tendo atitude de fé, porque ele é um fraco na fé, né? Porque talvez seja ignorante. Aqui, o apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos, é que existe uma parte entre os todos que não tem fé, que são os bodes. Amém? Glória a Deus. Eu creio que os amados estão entendendo, né? E recebendo o apostolado esta noite. Glória a Deus. Então, amados, as ovelhas, elas creem porque lhes foi imputado a fé. E os bodes não creem porque não lhes foi imputado a fé. Vamos ler João, o capítulo é o 10, o versículo é o 26, 27 e 28. João 10, 26, 27 e 28. João 10, o versículo 26, 27 e 28. Aqui, o livro de João ainda é um livro da lei, e João aqui estava falando da incredulidade dos judeus. Então aqui, amados, nós vamos ver a diferença do bode que não crê e a ovelha que crê. Isso Jesus falou, né, aqui para os judeus. O 26, ele falando com os judeus: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus disse que vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Se nos foi concedido crer em Deus, né? Nós cremos, a fé já nos foi imputada. Então o apóstolo Paulo falou que a fé não é de todos. Então, a fé não é de todos. Quem são esses todos? Aqui Jesus revela quem é essa outra parte. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Então são esses, amados, que não são as ovelhas do Senhor, os que não creem. E os que não creem, que não é ovelha, é porque é bode, porque nasceu para a perdição, não crê em Deus e não tem o Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus é a qual nos faz crer em Deus. Glória a Deus. O 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então aqui, amados, há uma diferença no versículo 26 e há uma diferença no versículo 27. O 27 já fala das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Então, o que é ouvir a Deus? É crer, amados. Quando nós ouvimos a Deus, nós cremos. E os bodes não, eles não crê e não são as ovelhas. Então, esses que não crê são aqueles que o apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. E já o 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Então, amados, simples assim. Quando as ovelhas creem em Deus, quando você fala para ela, você é um abençoado, e ela crê, é porque ela é ovelha. É simples de saber quem é uma ovelha. Ela crê, porque ela tem o fruto do Espírito Santo. Foi concedido por Deus o crer em Deus. Então, quando você fala, você é abençoado, e ela crê, né? É porque é uma ovelha. Glória a Deus. Porque nos foi concedido para as ovelhas o crer em Deus. Glória a Deus. Então, amados, resumindo aqui o nosso estudo do apostolado esta noite, o nosso tema, a graça, na graça, a fé já nos foi imputada, né, por Deus. E ela foi imputada por Deus. Então, amados, que nós possamos receber esse apostolado, crescer no conhecimento e na graça de Deus, a qual hoje nós recebemos as revelações da graça de Deus, a qual a fé não é de todos, a fé nos foi imputada para somente as ovelhas. Os bodes não creem porque não lhes foi imputado a fé, mas para nós, as ovelhas, nos foi imputada e é um dom de Deus, e a qual o próprio Deus nos concedeu o crer nele mesmo, amados. Isso aqui é maravilhoso. Você não crê porque você decidiu crer, você crê porque Deus concedeu que você cresce. Então, hoje nós podemos exercitar a nossa fé, nós possamos ter atitude de fé, amados, e descansar na graça de Deus. Não precisamos pedir que Deus aumente a fé, não precisamos pedir que Deus nos dê mais fé. E a fé, ela é uma única fé que já nos foi dada e já nos foi imputada por Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Essa é a graça e esse é o apostolado, e graça e paz. Glória a Deus pela vida dos eleitos, e aplaudam ao Senhor Jesus.